Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. No final, eu quero realizar uma oração juntamente com você. Você que está aí me ouvindo, e você busca uma resposta de Deus. Você busca e deseja uma transformação na sua vida. Quando nós cremos, acreditamos e não desistimos, mas perseveramos em um Deus poderoso que se manifestou pelo seu Filho Jesus Cristo, que veio salvar, perdoar, sarar. Nós cremos no improvável, no impossível. A Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, faz referência, lá no capítulo 10, no versículo 46, a respeito de um homem conhecido como cego de Jericó. Uma passagem, meus irmãos, tão conhecida, mas que nos traz um ensino tão profundo a respeito da fé. A respeito da fé, da perseverança e de nunca desistir. Cego de Jericó, um homem, meus irmãos, cego, que precisava de um milagre, precisava de uma resposta, precisava, meus irmãos, de algo sobrenatural da sua vida. E ele não desanimou. Ele, meus irmãos, creu pela fé. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus, meus irmãos, vai saindo da cidade de Jericó, o cego que estava ali à beira do caminho começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E é isso, meus irmãos, que nós precisamos fazer com este cego, que mesmo mendigo, cego, à beira do caminho, mas quando ele ouviu que Jesus estava ali passando, ele clamou, ele, meus irmãos, perseverou, e nada fez aquele homem se calar. E olha o que diz a palavra de Deus. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se levantavam contra aquele homem cego, dizendo: te cala-te, não incomoda mais ao mestre. Mas nada fez aquele homem se calar. E ele cada vez mais clamava, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que Jesus, meus irmãos, da mesma forma que ouviu o clamor, a oração deste cego, deste homem, meus irmãos, que estava à beira do caminho, mendigo, que ninguém dava nada por ele. Mas, meus irmãos, a oração foi poderosa, que Jesus parou para ele. O clamor. Que assim, meus irmãos, a nossa oração possa chegar aos céus, possa fazer com que Jesus, ele pare, ele olhe para mim, para você, ele manifeste o poder dele em nosso favor. Talvez você está aí, você diz assim: ah, pastor, será que Deus pode? Será que o Senhor pode fazer algo em meu favor? Ele pode, sim. Ele pode,
ele faz, só é você crer, você acreditar. E Jesus disse o quê? Jesus, filho de Davi. E o cego disse o quê? E o cego disse o quê? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos ali mandaram aquele homem se calar, mas ele continuou clamando. Nós aprendemos, meus irmãos, que somente quem realmente está enfrentando a situação, o problema, é que não pode se calar. Mesmo até quando todo mundo diz assim, olha, não há mais jeito, desiste, desanima, não creia mais, não acredite, continue crendo, continue acreditando, continue perseverando, que o Senhor, Ele é poderoso para fazer coisas maravilhosas, para fazer, meus irmãos, com que o impossível venha acontecer. Se este homem, meus irmãos, era cego, e ao ouvir que Jesus estava passando, começou a clamar, e mesmo com muitas pessoas mandando ele se calar, mesmo com todos os seus problemas, ele poderia estar ali, dizendo, não há mais jeito para a minha vida. Ele clamou. Havia uma certeza no coração deste homem. Havia, meus irmãos, uma certeza, uma vontade de sair da prostração, de sair daquela situação. Havia um desejo profundo de se levantar-se daquela situação dele e receber, meus irmãos, um milagre. Sair daquele caminho ali prostrado que ele se encontrava-se. E somente quem está determinado, somente, meus irmãos, quem crer, acredita, que não se entrega-se, meus irmãos, para o problema, que não se entrega-se, meus irmãos, para a situação, não importa qual seja, é que vai clamar pela fé e não vai desistir. Até, meus irmãos, ver o sobrenatural acontecer. Seja, meus irmãos, para ser livre, curado, para que possa uma porta se abrir, para que possa ser livre de algo que tenha atormentado, oprimido. Você que não aceita, você que diz assim, eu quero estar mais perto do Senhor. Eu não aceito viver esta vida. Eu não aceito ser escravo da bebida, eu não aceito ser escravo da doença. Eu não aceito ser escravo de problemas. Eu quero que algo sobrenatural aconteça na minha vida. E Jesus pode te salvar agora. Ele pode te libertar. Ele pode te curar. Do mesmo jeito que Jesus parou e olhou para este homem, ele pode olhar agora para você e fazer algo sobrenatural. É pela fé que nós devemos crer e acreditar. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que esse homem era cego, mendigo. Mas o interessante é que quando Jesus para esse homem, ele não foi pedir uma moeda, ele não foi pedir ali uma esmola. Não, ele disse, Senhor, que eu torne a ver. Que coisa maravilhosa. Este cego, ele queria voltar a enxergar. Interessante que ele olhou para Jesus e ele sabia que Jesus podia fazer com que ele enxergasse. E Jesus, ele pode. Jesus, ele pode fazer com que você venha enxergar, com que você venha se reerguer, se levantar. O Senhor, ele pode fazer todas as coisas. Ele pode ressuscitar, como ele ressuscitou a filha de Jairo, quando todo mundo disse assim, olha, não incomodas mais, a tua filha já morreu. Mas Jesus disse, não temas, creia somente. E assim o milagre aconteceu. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. É crer, é acreditar, é clamar. Quando, meus irmãos, o mundo todo não crê, não acredita, mas nós cremos, nós acreditamos.
Quando o mundo, meus irmãos, tem desistido, nós temos, meus irmãos, continuando ainda crendo, acreditando e sabendo que algo sobrenatural vai acontecer. E eu quero orar pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, seu comércio, não sei o que seja. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, sabe? O Deus e Senhor dos céus e da terra é maravilhoso, meus irmãos. É algo sobrenatural, o poder de Deus. E ele se manifesta-se de uma forma poderosa. Ele se manifestou pelo seu Filho Jesus Cristo. Ele se manifestou pelo seu Filho Jesus Cristo, curando, restaurando. E ainda hoje, meus irmãos, ele se manifesta-se, operando as mesmas maravilhas que antes Jesus fez. Hoje, meus irmãos, ele continua fazendo. Hoje, meus irmãos, continua operando e fazendo coisas maravilhosas. Creia, acredite. Aleluia, aleluia. Que neste momento, o Espírito Santo, ele possa se manifestar em seu favor. Vamos orar, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, meu Pai, eu te peço agora, Senhor, neste momento, em nome do teu Filho Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus, levanta o que está caído, cura, restaura, opera maravilhas, Pai. Nós queremos viver o sobrenatural. Quando o mundo não crer, não acredita, quando o mundo todo, meu Deus, tem desistido, ou tem dito, olha, te cala, nós continuamos crendo e acreditando, Senhor, no sobrenatural, no milagre, na providência, no socorro. Pois, meu Deus, opera agora, Jesus, abrindo os olhos do cego, curando o que está doente, sentindo dores, abrindo portas, julgando causas que estão amarradas. Meu Deus, em nome de Jesus, o Espírito manifesta o teu poder, Senhor, sarando, perdoando, derramando o teu poder agora, Senhor, sobre esta casa, esta família, essa pessoa que está desesperada, triste, desenganada pelos homens, desenganada pelo mundo, dizendo não há jeito, é impossível que aconteça um milagre na vida desta pessoa agora. Mas tu és um Deus poderoso, Pai, que operas no sobrenatural. Pois opera agora, Senhor. Eu quero ver pessoas sendo curadas, libertas, milagres acontecendo, dores sumindo, nódulos, cistos, a vista sendo limpa na vida desta pessoa, a coluna sendo endireitada, a inflamação, a ferida cicatrizando. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, opera agora, Senhor. Opera, Senhor, e que todos possam ver o teu poder se manifestar agora, Senhor, trazendo cura, saúde, libertação, providência dos céus chegando agora sobre esta casa, esta empresa, a vida desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, tenha misericórdia. Seja tocado agora, seja tocada. Receba agora o milagre em nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Em nome de Jesus Cristo. Seja abençoado, abençoada aí agora, pelo poder do nome de Jesus. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe.